E aí galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Smunox e hoje nós vamos desenhar a Neg Simpson. É isso aí, para esse desenho a gente vai precisar de lápis, borracha, caneta, vou usar alguns lápis de cores e giz de cera, beleza? Então bora lá! Bom, primeiro a gente tem aqui o nosso papel, nossa folha de sulfite. E já de cara aqui olhando, não preciso nem medir, mas eu vejo que o desenho ele é muito mais vertical do que horizontal, né? Então a gente tem a altura muito maior que a nossa largura, por isso eu vou usar o papel na vertical, beleza? E para esse desenho aqui a gente vai tentar usar a proporção de cabeças. Como que é a proporção de cabeças? A gente mede mais ou menos o tamanho da cabeça dela. Eu vou pegar aqui uma circunferência para fora. Então a gente tem mais ou menos essa largura, mais ou menos essa altura. Então vai até a gola da roupinha dela, então, né? A gente tem uma altura, duas alturas. Então a gente pode dizer que a proporção do corpo dela é como se fosse duas cabeças, né? Então a gente vai desenhar aqui a cabeça. Nossa cabeça. E mais ou menos, né? Pronto. Proporção tá aí. E de largura. Então a gente tem aqui a nossa medida. A gente vai ter. Vamos marcar aqui o meio, mais ou menos o meio dela. O meio do desenho. Seria mais ou menos aqui passando do ladinho do olho dela. Então a gente tem mais ou menos metade para lá. Um pouco mais da metade para cá. Então se a gente tem a metade aqui, a gente vai ter mais ou menos aqui. Mais ou menos. Nosso desenho vai ficar mais ou menos nessa proporção, beleza? Agora aqui, cabeça, a gente tem mais ou menos aqui o meio. Então, nosso olho aqui ele vai chegar um pouco no meio. O outro olho é mais um pouco inclinado, tá? Ele chegando aqui. Mais ou menos isso, né? O nariz, então ele sai meio que quase no meio. Mais ou menos aqui. E mais ou menos depois do meio. Mais ou menos aqui. E aí ele cai aqui, ó. Ele dá essa voltinha e vem para baixo do olho. Vem aqui. Mais ou menos isso. Essa pupila é quase reto. E ali. Aí a gente tem cílios. Muito bem. E o laço? O laço... Essa bolinha do meio do laço, ela começa aqui, ó, no meio dos olhos. Então vem aqui, mais ou menos aqui. E no meio do caminho entre a metade e a borda ali, mais ou menos aqui, então. E aí eu tenho um laço aqui. Muito bem. E o cabelo? Ó, o cabelo a gente tem um aqui. A gente tem um aqui. Tem um pra cá. E tem um pra cá. E desse lado. Um aqui. Aqui. O outro é um pouquinho para baixo da linha dos olhos. E aqui. Muito bem.
Então a gente vai ter o cabelo aqui. Vamos ver se o cabelo tá mais ou menos alinhado. A gente tem uma linha aqui. Então ele meio que ele direciona essa lateral pra cá. A gente tem que direcionar essa lateral pra cá. E essa daqui faz aqui assim, né? Faz um arco. Então aqui pra cá. E essa no laço. Esse aqui vem mais ou menos pescoço. A gente já tem o pescoço aqui. E a chupeta dela fica mais ou menos aqui. Chega quase até a linha da gola. Então se a linha da nossa linha da gola ela é aqui. Chega aqui. E aqui em cima para baixo do nariz. Então aqui é para baixo do nariz. Aqui a gente tem um beicinho da mais ou menos no meio aqui nessa diagonal começa a fazer essa haste. E ela meio que se encontraria aqui no que seria a continuação. Então, fica aqui assim. E agora a gente tem os bracinhos, que é um pouco, começa aqui um pouquinho para baixo da gola aqui. Ele sobe. E o dedinho chega perto aqui, ó, do cabelinho. Então aqui perto do cabelinho a gente tem que ter o dedinho dela. Bem perto. A gente tem um dedo que vai para lá. Um dedo que cai um pouco. E um dedo que cai aqui. Deixa eu ver mais ou menos o alinhamento aqui. Mais ou menos aqui. Aqui sobe um pouquinho assim. Esse dedo tem um gordinho aqui. E contraberto aqui. Aqui é quase fechadinho aqui.
aqui, ó, o braço chega até aqui, mais ou menos embaixo do pescoço. Então, chega até aqui. E daqui faz a voltinha da gola. E o outro braço vai ali embaixo. Do outro lado a gente tem aqui um outro gordinho da gola. Um braço aqui. Chega até pertinho aqui do... Esse aqui a gente pode diminuir um pouco, porque não é tão grande. E aí eu faço o braço mais ou menos da mesma largura. Um gordinho. Os braços, eles meio que... Ele acompanha, assim, né? Como se estivessem unidos. Ele vem pra cá, talvez um pouco mais comprido. Pra daí encontrar com a mão ali. Ele tem um dedo aqui. O dedo ele não pode ser mais alto do que a chupeta. O dedo ali. Tem um e um dedo aqui. Agora vem parte do corpinho. No corpinho a gente tem mais ou menos na metade aqui a gente tem os gordinhos. Então a gente tem mais ou menos a metade. Aí a gente tem aqui o... Esse aqui não passa desse cabelo. Bom, é mais ou menos a linha desse cabelo aqui. Vai mais ou menos isso, né? E do outro lado a gente tem um gordinho aqui. E mais ou menos nessa linha a gente tem um gordinho aqui. Aí um gordinho aqui. E um pezinho. Já aqui a gente tem mais ou menos com o dedo aqui. A roupinha ali. Nesse caminho aqui a gente tem ou dois. Temos um gordinho que sai um pouquinho pra cá no cabelo aqui. Gordinho assim. E um fecha lá. E falta a orelha. A orelha é bem redondinha e chega bem perto aqui, né? E aí? Tá errado, né? Tá errado. A nossa orelha, ela não chega tão perto do olho. Acho que ela chegaria aqui, mais ou menos. Então isso quer dizer que aqui tá errado. A gente tem um cabelinho que faz aqui, ó. Aqui. Outro que vem aqui.
Muito bem. E aqui a gente tem essa curvinha, tá pra cá. Tá mais ou menos por aqui, né? Então vamos ver. Deixa eu olhar um pouco de longe, aí já vejo que eu acho que eu errei um pouco aqui na proporção. Acho que aqui não é tão gordo. Eu acho que é isso. Acho que o nosso esboço é por aí. Agora eu vou passar a caneta. Pronto, caneta passada. Agora eu vou apagar o grafite. E agora eu vou colorir. E pronto! Terminamos a nossa Meg Simpson. E aí, o que vocês acharam? Gostaram? E conseguiram fazer? Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha esse vídeo com os amigos. Se não é inscrito, se inscreve no canal, que em breve eu trago mais vídeos como esse. Beleza? Valeu! Fui!